Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Hoje, aqui no canal da Neuro, nós vamos conversar sobre o AVC isquêmico, que é o tipo de AVC mais comum, mais frequente que nós temos. Vamos conversar então sobre o que é o AVC isquêmico e quais são as principais etiologias desse tipo de AVC. Então, o acidente vascular cerebral, ele vai ser uma lesão secundária ao mecanismo vascular e não traumático. Vai ser caracterizado por uma instalação súbita de um déficit neurológico focal, repentino e não convulsivo, com uma duração maior que 24 horas, e a gente precisa ter muita atenção em relação a essa duração do evento isquêmico, para a gente até mesmo traçar ali uma possibilidade terapêutica. E pode haver alterações, né? Há alterações no exame de imagem. As causas mais comuns do AVC vão ser a oclusão aterotrombótica de pequenas artérias, embolia cerebral, incluindo o infarto embólico, oclusão das artérias cerebrais profundas, o infarto lacunar, estenose arterial proximal com hipotensão, que diminui o fluxo sanguíneo cerebral nas correntes arteriais, que é quando a gente tem um acidente vascular encefálico hemodinâmico. Quais são os fatores que vão contribuir para o aparecimento desse AVC isquêmico? Quando nós pensamos nos fatores de risco para o AVC isquêmico, nós temos que lembrar que existem aqueles fatores modificáveis e os não modificáveis. Ou seja, é importante a gente falar para o paciente o que ele pode fazer, o que ele pode mudar na rotina dele, nos hábitos de vida, para que ele possa prevenir a ocorrência de um AVC. Então, quais são os fatores modificáveis? O sedentarismo, o alcoolismo, o tabagismo, o estresse psicossocial, uma dieta de alto risco, né, rica em gorduras saturadas, gorduras trans, e os fatores não modificáveis. É o paciente que já teve um acidente vascular, né, encefálico, o paciente que já possui uma idade avançada, o paciente que tem um histórico familiar de acidente vascular encefálico. Então, a gente sempre tem que estar atento na história clínica do paciente que ele traz para nós, para a gente poder traçar ali um perfil. Esse paciente possui um risco para o acidente vascular cerebral? Né? E como que a gente pode fazer para prevenir isso? Quando a gente fala em acidente vascular cerebral do tipo isquêmico, é importante a gente recordar a nossa circulação cerebral. Por quê? O AVC isquêmico, de forma bem resumida, a fisiopatologia dele vai se dar quando eu tenho uma obstrução de um vaso sanguíneo, né? Certo? Então, olha só, a gente precisa entender como que é a vascularização do cérebro. Essa vascularização, ela vai ser suprida por 4 grandes artérias, que são as carótidas internas, responsáveis pela circulação anterior, e as vertebrais, que são responsáveis pela circulação posterior. Cada artéria carótida comum, elas vão se dividir em artéria carótida interna e externa, e essa divisão ocorre no ângulo da mandíbula. A artéria carótida interna, de cada lado, ela vai entrar no crânio e ela vai se dividir em artéria cerebelar anterior e artéria cerebral média. Falando então sobre a circulação anterior. Os ramos da artéria cerebral anterior, eles vão suprir os lobos frontais, as superfícies superiores dos hemisférios cerebrais e a parte medial dos hemisférios, exceto o córtex calcaríneo. A artéria cerebral média, ela vai ser responsável pela irrigação da maior parte do território encefálico e ela é a artéria, né, devido a isso, ela é a artéria que tem mais acometimento ali de lesões isquêmicas. Ela dá origem a artérias lentículas estriadas, que são responsáveis por suprir os núcleos da base. Quais são? O cutame, núcleo caudado, globo pálido e também a cápsula interna. Circulação posterior. A circulação posterior, a gente viu que ela é feita essencialmente pelo sistema vértebro-basilar. As artérias vertebrais, elas vão ascender pela coluna vertebral e vão penetrar no crânio por meio do forame magno, né, através do forame magno. E eles vão se juntar na junção bulbo-pontina e formar a artéria basilar.
Essa artéria basilar vai sofrer uma bifurcação e vai formar as artérias cerebrais posteriores. As artérias cerebrais posteriores, elas vão ser responsáveis por irrigar principalmente o lobo occipital, mas também a parte inferior do lobo temporal. O tronco encefálico e o cerebelo, eles vão ser supridos também pelos ramos do sistema vértebro-basilar. E quando a gente fala sobre essa questão da circulação cerebral, isso é muito importante, sobretudo para a gente saber qual que foi ali o vaso que sofreu a isquemia e originou esse AVC. Será que tem algum vaso ali com alguma área de penumbra? Quando a gente pede, por exemplo, um exame de imagem e vai avaliar, a gente pode se atentar a isso. Será que tem algum vaso ali que está na zona de penumbra? Ou seja, né, o que é essa zona de penumbra? A zona de penumbra é uma área que está... é uma área de risco de sofrer o AVC, de risco de isquemia, porém, ela ainda está íntegra, ela ainda não sofreu nenhum dano isquêmico. Mas é importante a gente estar sempre ali observando, né? E, sobretudo, prestando atenção no tempo que esse paciente traz para nós, ou seja, no tempo que ele conta para nós que começou sintomas, o acompanhante conta, né, que iniciaram sintomas, para a gente poder ali traçar uma boa terapêutica para esse paciente e evitar danos até mesmo irreversíveis. Certo? Então, vamos falar sobre a fisiopatologia do AVC isquêmico. A origem do AVC, ela pode ser trombótica ou embólica. Então, olha só, se eu tenho lá na minha artéria cerebral média, se lá na minha artéria eu tenho uma área de isquemia que foi originada nela mesma, eu vou ter um AVC isquêmico trombótico. Por quê? Por causa que o trombo foi formado na própria artéria envolvida no AVC. Agora, se eu tenho um êmbolo que foi deslocado e chegou na minha artéria cerebral média, eu já tenho um AVC isquêmico do tipo embólico, tá? É importante a gente saber que nem sempre a gente vai conseguir diferenciar entre o AVC isquêmico do tipo trombótico ou embólico. Mas é interessante a gente conhecer essa classificação. Continuando a falar agora um pouquinho sobre a fisiopatologia. Então, olha só. Quando eu tenho um fluxo sanguíneo inadequado em uma artéria cerebral, eu vou poder compensar essa inadequação desse fluxo sanguíneo por meio de um sistema colateral. Esse sistema colateral vai ser formado essencialmente pelos vasos do polígono de Willis. Porém, quando eu tenho algumas variações nesse sistema colateral, né, de irrigação, eu posso interromper esse fluxo, certo? E isso vai aumentar o quê? A possibilidade de uma obstrução de uma artéria e, consequentemente, uma isquemia cerebral. Quando a gente pensa em AVC, como eu falei anteriormente, a gente sempre é interessante ficar atento ao tempo que esse paciente iniciou os sintomas, né? Até mesmo ali durante o exame de imagem, a gente saber, né, quando que foi feito esse exame, para ver se é necessário repetir, para ver se ele teve alguma lesão, se ele pode vir a ter uma extensão dessa lesão, tá? Por quê? Justamente por causa disso que eu vou falar agora. Se eu tenho um fluxo sanguíneo menor que 5% do normal por um período maior que 5 minutos, eu vou poder ter o quê? Uma morte dos neurônios. Lembrando que a extensão da lesão vai depender da gravidade da isquemia. Se eu tenho um quadro leve, os danos vão ocorrer como? Lentamente. E se a isquemia é grave, ou seja, maior de 15 a 30 minutos, né, que o paciente já chegou contando para a gente, todos os tecidos afetados podem vir a sofrer um infarto cerebral. Se os tecidos estão isquêmicos, mas ainda não possuem uma lesão irreversível, ou seja, se eu tenho ali a presença das zonas de penumbra,
a gente precisa ficar atento para intervir de forma rápida. Para quê? Para evitar que esse paciente possa vir a ter danos irreversíveis. Então, no AVC, quanto mais a gente age de forma objetiva, de uma forma a evitar perder muito tempo ali no tratamento desse paciente, já conhecer, de fazer o diagnóstico do AVC e já tomar a atitude necessária, a gente pode vir a evitar que ele tenha danos irreversíveis. Quais são os sinais e sintomas desse paciente com AVC? Os sinais e sintomas, eles vão estar de acordo com a duração, né, desse evento isquêmico e também vai depender da área do cérebro que está comprometida. Às vezes o paciente pode referir para a gente que ele tem, por exemplo, uma hemiparesia contralateral, ou na verdade a gente vai observar isso, né? Então a gente pode pensar qual que vai ser o vaso que vai estar comprometido. É claro que muitas vezes a gente não vai conseguir determinar simplesmente pelo sintoma, né, pelo olhar clínico, qual que vai ser o vaso comprometido, mas isso já nos dá alguma direção, algum direcionamento. Então, olha só, os principais vasos comprometidos no AVC isquêmico, né? A gente tem a cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, a oftálmica, o sistema vértebro-basilar e também os infartos lacunares. Vamos ver agora quais são os principais sinais e sintomas que vão estar associados a cada uma dessas artérias comprometidas. Então, quando eu tenho a artéria comprometida, sendo a cerebral anterior, os principais sintomas que eu vou poder ter vai ser a hemiparesia contralateral, vai ser principalmente no membro inferior, incontinência urinária, apatia, confusão, julgamento deficitário, mutismo, reflexo de preensão e apraxia de marcha. Na artéria cerebral média, vou ter o quê? Hemiparesia contralateral, que ela vai ser pior no membro superior, na face. Disartria, hemianestesia, hemianopsia, afasia, apraxia, negligência sensorial. Na cerebral posterior, hemianopsia homônima contralateral, cegueira cortical, perda de memória, paralisia unilateral do terceiro par craniano, hemibalismo. Na oftálmica, eu vou ter uma perda da visão mononuclear, que é a amaurose. Sistema vértebro-basilar, eu posso ter déficits uniobilaterais dos pares cranianos, por exemplo, nistagmo, né? A gente viu que aqui, na cerebral posterior, a gente tem a paralisia unilateral do terceiro par, né? Então, a gente tem que avaliar o ocumotor, fazer todo o exame ali neurológico, né, nos nervos cranianos, principalmente da motilidade ocular, né? Sistema vértebro-basilar, então, a gente pode ter os déficits uniobilaterais dos pares cranianos, pode haver um nistagmo, uma vertigem, disartria, cegueira, ataxia do tronco, né, e dos membros, paresias espásticas, déficits sensoriais. Nos infartos lacunares, eu posso ter hemiparesia motora pura, hemianestesia sensorial pura, hemiparesia atáxica, disartria, né, acilo das mãos desajeitadas, incoordenadas. Então, como eu falei anteriormente, não quer dizer que o paciente apresentou uma apraxia. Então, certamente eu já vou saber que ele tem um AVC isquêmico comprometendo a artéria cerebral anterior. Não, isso apenas vai me dar o quê? Um direcionamento para que eu possa imaginar qual vai ser o vaso comprometido. Porém, a gente vai observar isso melhor nos exames de imagem. Como eu falei, o AVC é uma doença tempo-dependente, ou seja, quanto mais precoce eu conseguir identificar e tratar esse paciente, maior vai ser a chance da recuperação dele. Então, os sintomas, de modo geral, vão ser uma fraqueza, um formigamento em face, braços ou pernas. Então, aqui são sintomas que o paciente vai referir mesmo, ou que o acompanhante vai referir. E é muito importante a gente saber
fazer uma boa anamnese, anotar direitinho, né, quais são esses sintomas que o paciente referiu, qual que é o tempo que ele está com esses sintomas, como que eles começaram, para a gente já ali conseguir fazer alguns diagnósticos diferenciais, né? E depois pedir os exames de imagem, claro. Então, alterações na visão, alteração unibilateral, confusão, alteração na fala, na compreensão, alteração de equilíbrio, coordenação, vertigem, que é a tontura, alterações de marcha. A cefaleia súbita e intensa também pode ocorrer, porém ela é mais associada quando tem um AVC do tipo hemorrágico. Quando a gente fala sobre o diagnóstico desse paciente, a gente precisa saber que existem algumas escalas que vão nos auxiliar até mesmo no prognóstico desse paciente, ou quando o paciente não está na unidade hospitalar, quando ele está fora dessa unidade hospitalar, tá? Então, olha só, o diagnóstico do AVC, ele vai ser feito a partir da identificação do déficit neurológico focal súbito que vai acometer esse paciente. Porém, não é possível diferenciar o AVC isquêmico do hemorrágico apenas pela clínica, apenas pelo histórico que o paciente, o acompanhante, traz para a gente, né? Então, é necessária a realização de exames de imagem para a gente poder determinar qual vai ser a conduta mais apropriada. Certo? Então, olha só, falando um pouquinho sobre as escalas que a gente tem que vão poder nos auxiliar ali no tratamento desse paciente, na condução desse caso. Nós temos a escala pré-hospitalar de Cincinnati. E aí nós temos aqui, né, a palavrinha SAMU, que nos ajuda a gravar, né? O que é necessário fazer? Pedir para o paciente sorrir, né? Por quê? Porque a gente vai observar se ele está ali com a boca torta, que é um sinal de AVC. Abraçar, para ver se ele está mantendo o tônus muscular, se ele tem força. Pedir para ele cantar ou falar alguma frase, para ver se ele tem dificuldade de fala. Se o paciente apresentar essas características, esses sintomas, da boca mais torta, da perda da força muscular, perda de tônus, não conseguir manter o tônus, e a dificuldade da fala, eu vou logo enviar esse paciente, caminhar esse paciente para uma unidade hospitalar, porque ele está com AVC, e a gente sabe que o AVC eu preciso tratar esse paciente o mais rápido possível para evitar os danos irreversíveis. Nós também temos a escala do NIH, que ela vai avaliar o déficit no AVC por meio da pontuação de alguns parâmetros. Quais são esses parâmetros? Então, olha só, essa escala vai variar de 0, quando o paciente não apresenta nenhum déficit neurológico, a 42, quando o paciente possui um déficit muito acentuado. Então, os parâmetros avaliados vão ser o nível da consciência desse paciente, a orientação no tempo, por exemplo, se ele sabe qual mês é, a idade dele, né? Se for um paciente óbvio que está responsível, né? A gente pode aplicar essa escala e fazer essas perguntas. Se ele consegue responder aos comandos que a gente faz, o olhar desse paciente, o campo visual, o movimento de face, a função motora do membro superior, a função motora do membro inferior, ataxia, sensibilidade, linguagem, articulação de fala, se ele está atento, né, ao que a gente está falando, que a gente está conduzindo ali no momento. Essa escala, ela vai avaliar também a evolução do déficit desse paciente, tá? Então, também vai ajudar no prognóstico desse paciente. Então, assim, é basicamente um exame neurológico completo que a gente vai ter que fazer sempre, não é apenas uma vez, é importante fazer de tempos em tempos para avaliar como que esse paciente está evoluindo desse quadro do AVC isquêmico. Então, aqui nós temos a escala, né? O nível de consciência, se ele está alerta, se ele responde aos mínimos estímulos verbais, se ele responde a estímulos repetidos ou dolorosos, se ele apresenta respostas reflexas. As perguntas, quando a gente faz uma pergunta, ele responde ambas as perguntas de forma correta? Ele responde uma pergunta de forma correta? Ou ele não responde nenhuma pergunta de forma correta? Os comandos, ele realiza 2 comandos, ele realiza um comando, ou ele não consegue realizar nenhum comando?
escala que sempre, né, a gente sempre vê ela assim na emergência, na urgência e emergência, e também na neurologia para acompanhamento de um paciente com AVC, é a escala de coma de Glasgow. E é muito importante a gente sempre estar fazendo essa escala para a gente poder ter ali um melhor acompanhamento do paciente. Então, o que que vai avaliar a escala de coma de Glasgow? A abertura ocular desse paciente, ela é espontânea, ela é por estímulo verbal, por estímulo doloroso, ou esse paciente simplesmente não realiza abertura ocular? Isso tudo nós vamos pontuando. A resposta verbal desse paciente, ele está orientado em tempo e espaço, ele está confuso, mas ainda consegue responder, ele diz respostas inapropriadas para o local onde ele está, ele fala sons, diz, né, sons incompreensíveis, ou ele simplesmente não responde. A resposta motora, esse paciente obedece a ordens? Esse paciente consegue localizar a dor? Ele reage à dor, mas ele não é capaz de localizar? Ele faz uma decorticação, ou seja, uma flexão anormal? Ele faz uma descerebração, ou seja, uma extensão anormal? Ou esse paciente não apresenta nenhuma resposta motora? Isso tudo nós vamos pontuando na escala de coma de Glasgow e vai nos ajudar também no prognóstico desse paciente. Bom, no diagnóstico, é muito importante os exames de imagem, né? Aqui no Brasil nós temos a tomografia de crânio com as áreas de hipodensidade focal, mostrando a lesão pelo AVC isquêmico. Então, a tomografia computadorizada, ela é o exame de escolha, porém é importante lembrar que na fase aguda do AVC isquêmico, às vezes ela apresenta sem alterações, dependendo da extensão dessa lesão, né? Ela identifica de 90% a 95% das hemorragias subaracnoides e quase 100% das hemorragias intraparenquimatosas. A ressonância magnética ela é mais sensível que a tomografia e ela pode identificar a área isquêmica muito precocemente. E ela também vai ser muito útil para a gente fazer diagnósticos diferenciais em relação ao AVC isquêmico. Então, olha só, sinais de AVC isquêmico na tomografia. O que eu posso ver na minha tomografia de crânio com um paciente que apresenta AVC isquêmico? Então, nessa tomografia, eu vou observar que existe uma perda da diferenciação entre a substância branca e a substância cinzenta. Eu vou ter um apagamento dos sulcos corticais, eu vou ter um apagamento da ínsula, né, e da fissura silviana, e também eu vou ter uma hipodensidade focal, como nós observamos nas imagens. O que é o tratamento desse paciente, né? Qual é o objetivo desse tratamento? Minimizar as lesões, tratar as complicações e descobrir o que causou o AVC nesse paciente. Então, olha só, no AVC isquêmico, na fase aguda, qual que vai ser a conduta para esse paciente? Suplementar o oxigênio, se ele tiver com uma saturação inferior a 95%, realizar os exames laboratoriais para análise bioquímica, hematológica, também da coagulação, que a gente vai ver que é importante para o tratamento. Manter esse paciente com uma hidratação adequada, com uma correção de distúrbios hidroeletrolíticos, um jejum oral nas primeiras 24 horas. Fazer uma profilaxia de complicações não neurológicas também é muito importante. A gente precisa estar atento, né? Por exemplo, estar atento se esse paciente tem risco de ter uma infecção urinária, uma infecção pulmonar, esse paciente tem risco de ter uma TVP, né, que é a trombose venosa profunda, ele tem risco de ter uma embolia pulmonar, ele tem risco de ter úlcera de decúbito. Ficar atento a isso tudo, até mesmo para manter um melhor conforto para esse paciente. Além desse suporte clínico que a gente vai oferecer, nós também vamos ter o tratamento específico, em que vai ser necessário realizar a recanalização do vaso ocluído com os trombolíticos. Então, a gente viu lá na fisiopatologia que eu vou ter o quê? Geralmente, eu vou ter uma obstrução do vaso, impedindo ali a passagem sanguínea, o fluxo sanguíneo, e isso vai gerar uma isquemia no tecido cerebral. E se essa isquemia não for tratada de forma rápida, o paciente pode vir a óbito, né? Então, olha só,
Por isso que é muito importante a gente saber ali qual que é o tempo de evolução desse paciente, o quadro neurológico dele, né? Então, olha só, se o tempo de evolução do quadro neurológico não ultrapassar 4 a 5 horas, né, até o início da efusão do agente, a gente vai fazer o quê? A gente pode prescrever o trombolítico, que é, por exemplo, o alteplase, tenecteplase. Por exemplo, o alteplase, na dose mínima de 0,9 miligramas por quilo e a máxima de 90 miligramas por quilo, durante 60 minutos, sendo que 10% da dose administrada deve ser aplicada em bolos durante 1 minuto. E algo muito importante, não administrar anticoagulante ou antiagregante nas primeiras 24 horas após a administração do trombolítico. Então, se você fez alteplase, deve aguardar pelo menos 24 horas para usar algum anticoagulante ou algum antiagregante plaquetário. Quando a gente vai fazer a trombólise intravenosa, nós precisamos saber quais são os critérios de inclusão para esse paciente ser submetido a essa trombólise. Quais são eles? Um paciente que apresenta uma idade superior a 18 anos, um paciente que tem um diagnóstico clínico de AVC isquêmico, eu fiz o diagnóstico, fiz as escalas, fiz o exame de imagem, comprovei, tenho certeza que é o AVC isquêmico. O paciente que tem um déficit neurológico de uma intensidade muito significativa, então está muito comprometido. Um paciente que tem uma evolução menor que 4 horas e meia, mais ou menos, antes do início da infusão do trombolítico. A tomografia de crânio não apresenta evidência de hemorragia. E também é importante a gente determinar quais são os critérios de exclusão para a trombólise intravenosa. Então, olha só, o paciente que teve um AVC nos últimos 3 meses ou um traumatismo craniano importante, o paciente que teve um infarto agudo do miocárdio nos últimos 3 meses, um paciente que fez uma cirurgia de grande porte nos últimos 14 dias, um paciente que fez uma punção arterial e venosa num sítio não compressível nos últimos 7 dias, um paciente cuja tomografia de crânio tem um sinal ali de envolvimento de mais de 1/3 do território da artéria cerebral média, um paciente que teve uma crise convulsiva antes da instalação do AVC, um paciente que está ali com uma evidência de pericardite ativa, endocardite, um choque séptico, ou uma mulher que está grávida, ou que teve um abortamento recente, ou que está no puerpério. Então, são critérios que não permitem, né, que excluem a possibilidade de trombólise intravenosa. Bem como distúrbios hemorrágicos conhecidos, quando o paciente melhora bastante do quadro neurológico, né, ele está melhor, então não é necessário. Um paciente que está ali com sintomas leves, exceto a afasia. Um paciente que tem uma suspeita clínica de hemorragia subaracnoide. Um paciente que realizou uma punção lombar, por exemplo, para fazer uma coleta de líquor nos últimos 7 dias. Um paciente que tem a glicemia num valor inferior a 50 miligramas por decilitro ou superior a 400 miligramas por decilitro. Um paciente cuja pressão arterial está superior a 185 por 110 milímetros por mercúrio. Então, aqui nós temos, basicamente, um resuminho, né, de como que a gente vai fazer o tratamento desse paciente. Lembrando que é muito importante a gente ter na nossa mente quais são essas contraindicações. E por isso a gente precisa ter tudo isso bem anotado, colher uma história assim bem detalhada, no que a gente puder colher, né, de informações, saber ali, focar nas informações que vão ser necessárias para a gente saber, que vão ser necessárias para a gente tomar uma conduta adequada. Então, sempre perguntar se o paciente já teve um episódio de AVC antes, se tem alguém na família que já teve, se ele fez alguma cirurgia prévia nos últimos dias, né? Se ele está com alguma sepsis, às vezes o paciente já estava hospitalizado e teve um AVC. Então, tudo isso é importante a gente colher de informação para a gente poder saber fazer tomar a melhor conduta e assim poder ajudar esse paciente, né?
Então, olha só, aqui nesse esqueminha, nós vamos ter o paciente numa unidade pré-hospitalar especializada, que a gente vai aplicar essa escala de Cincinnati, né? Ou o paciente que está numa unidade de AVC ou na UTI, certo? Comprovei que esse paciente tem um AVC isquêmico. O que eu vou fazer? Eu vou determinar o tempo de início dos sintomas e fazer a escala dele. Lembra aquela escalinha que eu mostrei para vocês? Então, ela é importante para determinar a terapêutica e o prognóstico desse paciente. E também o tempo, né? É importante também a gente determinar o wake up or stroke, que é o quê? Eu tenho que considerar a hora que esse paciente foi dormir. Isso também é importante, tá? Então, olha só. Determinei o tempo de início dos sintomas. Olha o tanto que isso é importante, porque isso vai nos ajudar a determinar a terapêutica desse paciente. Se esse sintoma se iniciou há menos de 4 horas e meia, eu vou avaliar, ele é candidato a trombólise? Eu olhei lá, ele não é. Ele é candidato a terapia endovascular? Não é. Eu vou fazer o quê? O tratamento clínico, que a gente vai conversar mais à frente, tá? Ah, esse paciente, ele é candidato a trombólise? Ele segue todos aqueles parâmetros que a gente conversou? Sim, é. Então, o que eu vou fazer? Eu vou buscar controlar a pressão arterial desse paciente, sempre fazer o quê? Evitar que ela seja muito alta, que a pressão esteja muito alta, tá? Eu consegui manter a pressão desse paciente adequada, posso fazer a trombólise, né? Com trombolítico, alteplase, tenecteplase, o que que o serviço disponibilizar, tá? Então, olha só, tem a dose, né, que a gente conversou, de 0,9 miligramas por quilo, a mínima, a máxima de 90 e 10% em bolos e o restante em 1 hora. O paciente referiu o quadro entre 4,5 a 6 horas, ele é candidato à terapia endovascular? Sim. Vou fazer o quê? O tratamento endovascular. Esse paciente, ele está mais de 6 horas com esses sintomas? Sim. O que eu vou fazer? O tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? Suporte de oxigênio, manter a pressão adequada, manter a volemia adequada desse paciente, a glicemia, pelo menos entre 140 e 180, tratar se esse paciente tiver febre, tosse, constipação, a cabeceira da cama, manter ela elevada entre 30 e 45 graus, pedir uma avaliação multidisciplinar, por exemplo, da fonoaudiologia, e também da pessoal da nutrição, né, para avaliar a presença, se o paciente pode ou não ter a dieta via oral. Aspirina, 300 miligramas, uma vez por 15 dias, seguido de 100 miligramas. Lembrando que, se eu fiz o trombolítico, eu tenho que esperar no mínimo 24 horas para utilizar o antiagregante, né? O clopidogrel, 75 miligramas de oral, uma vez ao dia. Iniciar a estatina de alta potência, por exemplo, a atorvastatina. Na anticoagulação, observar se esse paciente tem algum efeito cardioembólico, como que está a escala NIHS dele, né? E sempre fazer a checagem do quadro neurológico desse paciente, para a gente ter uma ideia de como que ele está evoluindo, se ele está melhorando, se está piorando, né? Umas considerações importantes sobre a infusão do alteplase. Sempre calcular o peso desse paciente, evitar uma agitação na preparação para não estragar as moléculas do trombolítico. Isso não serve só para o alteplase, né? Claro, para os demais trombolíticos também. Sempre realizar um flush de 100 ml de soro fisiológico. Na mesma vazão de administração da alteplase. Após o término da infusão, para o flush de restante da dose que fica no equipo do soro. Então, sempre ali tá conversando bem com o pessoal da enfermagem e orientando essas questões, né?
A vigilância durante toda a hora da infusão do trombolítico, porque ele pode ter, por exemplo, angioedema, elevar a pressão arterial, ter uma hemorragia cerebral. Sempre está aferindo a pressão arterial desse paciente a cada 15 minutos nas 2 horas iniciais, a cada 30 minutos por 6 horas e após a cada hora por mais 16 horas. Então, sempre tem que estar controlando a pressão arterial desse paciente, para ver se ele está com a pressão, às vezes a pressão dele fica muito alta, a gente não pode deixar ele ficar hipertenso, né? Até 24 horas após a infusão, avaliar o TP, o TTPA e o fibrinogênio, porque eles vão se manter alterados, né? Muito bem, quais são as prevenções e o tratamento das complicações do AVC? Então, depois que eu já consegui manter o quadro clínico desse paciente de uma forma estável, eu tenho que tratar o quê? Quais são as possíveis complicações que esse paciente pode vir a ter e como que ele vai prevenir isso? Se esse paciente está tendo uma convulsão, não é indicado anticonvulsivante se ele não estiver tendo crise, né? Edema cerebral, que a gente vai poder usar o quê? Por isso que é importante aferir sempre a pressão, tá? O que é importante a gente utilizar? O manitol, os diuréticos osmóticos, a hiperventilação, cranioectomia, ou seja, pedir o parecer do pessoal da neurocirurgia, cranioectomia descompressiva, né, que pode ser indicada nos casos de infartos cerebelares extensos. Se o paciente teve uma transformação hemorrágica, geralmente isso não vai ser muito sintomático, a gente pode observar isso às vezes no exame de imagem, mas não requer muito uma mudança de conduta. Isso vai depender muito de como o paciente estiver progredindo. Essa aqui foram as referências e muito obrigada.